Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natália Engel. No vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês um bloco que é muito bonito. Ele não é difícil, mas ele tem uma maneira diferente de se juntar as peças, vamos dizer assim, na hora da costura final. Eu vou passar para vocês tudo certinho, inclusive vou ver se eu deixo também a listagem com as peças e a quantidade de cada uma, a quantidade e as medidas, né, de cada peça que tem que cortar dos tecidos. Eu tenho certeza que você vai aprender a construir esse bloco. Ele vai ficar um bloco grande. Ele vai ficar mais ou menos com uns 40 centímetros. Um tamanho muito bom para quem já quiser fazer uma capa de almofada ou se de repente quer fazer um trabalho maior ainda. Ele é um bloco muito bom para isso, porque ele já fica grande e você pode utilizar para fazer peças, trabalhos maiores, como colchas, mantas de sofá. Ou se quiser usando um bloco apenas, já dá para fazer uma capa de almofada bem bonita, porque ele tem uma estrela no centro e tipo umas flores em volta da estrela. É muito legal, muito bacana. Mas vem comigo que você vai fazer tudo certinho. Não precisa se preocupar, eu vou falar agora, mas depois vai estar na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo neutro. Esse bloco precisa de 3 cores. Se você quiser colocar mais, não tem problema, mas o mínimo 3 cores, ok? Então, esse aqui é o tecido de fundo que eu vou usar, esse bege. Então, do bege, você vai precisar de 4 retângulos de 6,5 por 16,5. 12 retângulos de 6,5 por 11,5. 12 quadrados de 6,5 por 6,5 e 2 quadrados de 7,5 por 7,5. Esse aqui é do bege. Do preto aqui. 2 quadrados de 7,5 por 7,5, 8 quadrados de 6,5 por 6,5 e 1 quadrado de 11,5 por 11,5. Agora desse laranja, 4 retângulos de 6,5 por 21,5 e 8 quadrados de 6,5 por 6,5. Para começar a construir esse bloco, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 daqueles retângulos do tecido que eu escolhi de fundo, que é esse bege aqui, 4 retângulos desse aqui de 6,5 por 11,5 e 8 dos quadradinhos do preto, ok? De 6,5 por 6,5. Aqui, em cada um desses quadradinhos do preto, eu já tracei uma diagonal de ponta a ponta. E eu vou começar costurando cada uma, passando uma costura em cima da diagonal, em cada um desses quadradinhos, posicionando eles aqui todos primeiro do meu lado direito. Vou bater uma costura aqui em cima da diagonal, depois vou fazer aquele processo, ver se deu tudo certo, ponta com ponta, e aí retiro o excesso. Essa aqui é o voo do ganso que eu vou fazer aqui. Depois que eu fizer isso nessa parte, eu venho com o outro fazendo a mesma coisa do lado esquerdo. Então, depois que tiver pronta essa parte de cá, que eu vi que já deu tudo certo e já cortei o excesso e aqui já tá com a costura batida, assim, aí eu vou colocar todos do lado esquerdo e fazer a mesma coisa, formando um V. Eu não vou repetir todo o processo aqui, porque eu já tenho um vídeo aqui
porque eu explico só isso, o voo do ganso. Então aqui o que eu vou fazer é o voo do ganso. Vou pedir para deixar aqui nos cards esse outro vídeo do voo do ganso. Aqui já fiz o voo do ganso nesses 4 que eu acabei de mostrar, que tem as pontinhas pretas, tá aqui. Eu vou fazer agora a mesma coisa nesses de cá. Separei mais 4 de 6,5 por 11,5 e fazer a mesma coisa que eu fiz no de cá. Então, já fiz nesses outros aqui, com essa parte laranja, a mesma coisa que tinha feito do lado de cá. Agora, eu reservo essas peças. Agora, eu vou pegar esses quatro retângulos grandes do laranja, que medem 6,5 por 21,5, coloco aqui e vou repetir o mesmo processo. Costurar os quadradinhos aqui na ponta da direita, já tinha traçado a diagonal de ponta a ponta, no neutro, que é o tecido que é o de fundo, que eu escolhi o tecido de fundo. E depois de costurado desse lado aqui, eu já posso costurar desse, porque neste caso aqui, ele não vai encontrar não, vai ficar esse espaço aqui mesmo. Então, ele vai ficar assim, ó. Lógico que eu vou mostrar depois de pronto, mas só para você não assustar, ele vai ficar assim mesmo. Ele não vai ficar com esse biquinho do jeito que ficou esses menores aqui, não. Ele vai ficar espaçado assim mesmo. Então, é um de cá, com a diagonal apontando para o meio, e o outro de cá com a diagonal também apontando para o meio. Porém, eles ficam mais separados assim mesmo, tá? Então, faço primeiro tudo de um lado, depois, repetindo, costuro, em primeiro lugar, tudo de um lado, depois já posso costurar tudo do outro lado, aí levo para o ferro, abro, bato a costura e depois retiro o excesso. Posso fazer tudo de uma vez só que a gente ganha tempo, ok? Todos costurados, agora os dois lados, ó. Agora que eu já fiz isso, eu vou no ferro, bato tudo certinho, alinho aqui e depois retiro o excesso dos dois lados. Então, já fiz tudo de uma vez a costura, agora eu vou pro ferro, faço tudo de uma vez, depois já corto o excesso tudo de uma vez. Já terminei, então, nesses 4 retângulos cor de laranja, ó. Bati a ferro, retirei o excesso nos 4. Agora eu pego esses 4, reservo também. Muito bem, agora eu vou pegar os 2 pretos de 7,5 por 7,5, né? E os 2 beges também de 7,5 por 7,5, 7,5 por 7,5. Aqui nos 2 beijinhos, eu já risquei aquela diagonal no meio e as 2 paralelas. Porque agora nós vamos colocar direito com direito, o bege com preto e passar uma costura de cada lado, né? Uma de cá e outra de cá, mesma coisa. Aqui, depois que eu passar a costura, eu recorto aqui no meio, vou pro ferro e abro, né? E aí refilo, vejo se ficou com a medida final de 6,5 por 6,5. Já terminei, né? Os 2 quadrados pretos com os 2 neutros, já refilei, agora eu reservo. Agora eu vou pegar aquele quadrado preto grande que eu pedi, que ele tem 11,5 por 11,5. Vou pegar aqueles 4 primeiros que eu fiz voo do ganso em bege com preto. Vou posicionar aqui, em volta desse quadrado. Vou pegar também agora os 4 neutros restantes que eu tenho.
esse sem risco nenhum, sem nada, ok? De 6,5 por 6,5. Vou posicionar aqui nos 4 cantos. Agora eu vou costurar essas peças, então eu vou juntar primeiro essas 3, depois essas 3, depois essas 3 e depois entre carreiras e vou formar essa estrela. Aqui eu acabei de fazer, né, essa estrela central. Agora eu pego aqueles laranjas que eu fiz essas 2 pontas. Esses aqui laranja tinha 21,5 por 6,5, ok? E coloco, posiciono dessa maneira aqui, com as diagonais também apontando para dentro, ok? Convergindo para dentro. Lembrando que aqui as diagonais não encontram conforme aqui, porque essa peça é grande, ok? Mas elas têm que estar para dentro, aqui, para o centro do trabalho. E já posiciono aqueles quadrados que nós fizemos com preto e com bege. Já posiciono assim, ó, com a parte preta para dentro, tá? E deixa a parte bege para fora do trabalho. Muito bem, agora o que eu vou fazer? Mesma coisa que o processo que eu fiz nesse. Costura um com o outro, primeiro costuro esses, depois entre esses e depois entre esses. Aí depois eu costuro entre carreiras. Terminei de emendar essa parte aqui do centro. Agora já posicionei as peças. Aqui nessa lateral são no meio o voo do ganso e aqui um de cada lado daquele do neutro de, conferir a medida aqui, de 6,5 por 11,5. Esses aqui da lateral, tá vendo que ele é um pouco menor que esse outro aqui? Então a gente vai pôr aqui na lateral. Então eu costuro primeiro entre eles, aqui na lateral, e depois junto aqui na parte do centro. Aí depois aqui faço a mesma coisa, esse voo do ganso no meio, costuro um de cá e um de cá. Esses aqui são os de 16,5. Juntou tudo aqui, aí depois eu já junto aqui e a mesma coisa do lado de cá, junto entre eles e depois aqui nessa peça grande. Aqui está o bloco prontinho. Ele ficou de um tamanho excelente, né? Ele ficou com 42. Eu tinha calculado para 40, mas é que eu acabei fazendo na máquina industrial, como eu falei, ele acabou ficando um pouquinho mais largo, com 42. Olha, é um tamanho ideal para fazer uma capa de almofada. Se quiser aumentar ainda mais, pode pôr mais borda aqui e acaba aumentando, né? Ele é mais trabalhoso de ser feito, mas não é difícil. E como todo bloco, ele tem outra maneira de ser construído também, com mais recortes. Eu é que prefiro dessa maneira, evitando recortes ao máximo, mas tem outra maneira, que é aqui, por exemplo, onde tem forma essas flores, a gente também recortar aqui. Então, dá para ser montado de outra maneira. Não existe maneira certa ou errada de se montar um bloco. Se o resultado final é o mesmo desenho, cada um faz da maneira que achar mais fácil ou que preferir por um motivo ou por outro. Como no meu caso, eu prefiro assim porque dessa maneira eu evito um pouco costuras, né? Eu consigo umas peças mais inteiras. Mas nada impede desse bloco ser construído de outra maneira. Como eu falei, não existe certo ou errado na maneira de construir um bloco. Se chega ao resultado final igual, é isso
que importa, é isso que interessa. Eu sei que esse é um pouquinho mais trabalhoso, não é difícil, um pouquinho mais trabalhoso porque tem uns cortes a mais, bastante cortes de medidas diferentes e tudo, mas é um bloco tão bonito que eu acho que vale a pena. É o tipo do bloco que ele por si só, um bloco só, já dá um trabalho muito bonito, não precisa de mais nada. Mas você querendo fazer em maior quantidade, aí é o gosto de cada um e a necessidade que cada um tem também de fazer peças maiores ou menores. Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha te inspirado a fazer bastante patchwork, fazer bastante coisa bonita e até o vídeo de amanhã.